E nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio a Luana Moura. Ela é médica veterinária. Ela veio bater um papo com a gente porque, assim, toda vez que a gente ouve falar sobre o assunto Calazar, parece que por mais informação que tem, a população não sabe muito. É impressionante como todos os assuntos, quando a gente traz e aborda esses assuntos, eles chegam mais rápido até você que está assistindo o nosso programa, nosso telespectador. Às vezes você sabe, mas é uma pessoa que fala, é outra que fala, às vezes você não vai colher as informações ou você fica duvidoso mesmo assim. E aí a gente trouxe a nossa querida Luana Moura para cá, para a gente conversar sobre esse assunto. Eu estava agora há pouco nos bastidores, fazendo algumas perguntas para ela, inclusive sobre a questão dos ferimentos, né? Daqueles ferimentos que aparecem. E ela trouxe algumas informações que vão ser bem interessantes para você que está assistindo o nosso programa. Vamos falar desse calazar. O calazar que antigamente, quando você ouvia falar, automaticamente o animal tinha que ser sacrificado, né? Na mente das pessoas é o que elas pensavam e é o que muitos fizeram. Ah, tá com calazar, tem que sacrificar. A história mudou. Bom dia, obrigada pelo convite, Vanusa. Prazer estar recebendo você aqui. Então, antigamente se tinha muito essa questão de ter essa metodologia como se ela fosse funcional da questão da eutanásia para o controle da doença. Mas hoje, até os próprios tutores, eles conseguem ter esse entendimento que a forma infectante, quem transmite, é o flebotomínio, que é o mosquito palha, né? Então, a forma que está presente no animal e a forma que está presente no humano, ela não é considerada infectante. Mas tem alguns relatos de algumas formas de transmissão pelo contato de mucosa, né, por exemplo, de cão, alguns estudos que demonstraram a transmissão, por exemplo, via sexual, né, que a gente estava até conversando, mas o contato direto do cão com o ser humano não consegue ter essa transmissão, precisa ter a forma infectante que está presente nesse mosquito palha. Então é bom porque a gente tira aquela história, então é um mito quando se fala em saliva. Sim, né? Nesse caso a saliva não tem essa presença não. Tá? Até quando a gente fala dos mosquitos, é importante a gente conversar sobre esse assunto, porque durante um bom tempo eu ouvi várias pessoas falando, nossa, com tanto pernilongo, com tanta muriçoca, com tantas moscas, eu não quero ficar perto de um cachorro que esteja com calazar. É importante a gente falar sobre isso, porque é tanta informação, informação certa, mas a população ainda fica nessa situação de não entender e continuar divulgando esse tipo de informação errada, né? Isso atrapalha também. Sim. Até na boa convivência, onde um cachorro teve calazar, passou pelo tratamento e, obviamente, as pessoas ficam todas duvidosas. Isso é muito sério, né? Então, assim, uma forma que o tutor tem de não ficar tão preocupado é entender que tem tanto a forma de controle da doença no sentido de você prevenir, tanto aquele animal que não tem leishmaniose, você usar coleiras impregnadas com inseticidas, como aqueles animais também que são positivos e você manter o uso dessa coleira. Teresina, por exemplo, é endêmica desde a década de 80, então isso tem que ser algo como as vacinas que tem que estar ali presente. A coleira também tem que estar presente nesses animais. Agora, em relação à questão do animal tratou, o animal vai permanecer com a doença porque a doença é uma doença crônica, ela não tem cura parasitológica. Mas esse animal pode ter uma redução desse parasita no organismo e ter uma qualidade de vida, né? E dependendo do tratamento e da resposta imunológica dele a esse tratamento, ele pode ter uma carga parasitária baixa e ela não ser passível nem de transmissão, mesmo se ele não estiver usando, por exemplo, tendo uma coleira. qualidade, mas o né? ideal é que use coleira e faça o tratamento recomendado, né? A gente tem algumas informações. O mosquito, na verdade, palha, são mosquitos pequenininhos, né? Pequenininhos, menores do que a mosca. Né? Menores do que o Aedes aegypti. E aquela história, são mosquitos não tão fáceis de se ver, né? Sim. Seria mais ou menos aqueles mosquitinhos que ficam próximos às feridinhas? Ou não? Ainda não depende, depende. Né? Depende muito também da região, mas eles são bem complicados a questão da identificação deles, né? Só quem às vezes trabalha com isso para estar identificando. E eles também têm um período ali, o final da tarde para o início da noite, onde eles estão mais presentes também. Pronto. Né? Então, assim, o que chama atenção relacionado a esse
pet relacionado às feridas e às não feridas. Que muitas vezes as pessoas dizem, não, esse cachorro não tem calazar, porque ele não tem nenhuma ferida. Como é que a gente fala, como é que a gente pode informar quem está em casa assistindo o programa? Hoje a gente tem uma certa dor de cabeça em relação a isso, porque antigamente os animais eles viviam ali na área externa da casa, né? E a gente via muito, para entender que era leishmaniose, tinha aquela imagem daquele animal cheio de lesão, cheio de sintomas, né? E hoje está ao contrário. O animal ele é assintomático, a dificuldade de a gente diagnosticar. Aí você para e pensa, mas por quê? Hoje o cão ele é membro da família, hoje ele está presente ali dentro do apartamento, na casa, então ele tem uma alimentação de qualidade, né? Ele faz uso de suplemento, faz controle das demais doenças com vacinas, então é um animal que tem uma imunidade muito boa. Só de ele fazer o uso de uma alimentação, de uma ração de qualidade, já induz ele a ter uma resposta imunológica boa. Agora, esse animal ele pode ter leishmaniose sem ter sintoma nenhum, pela qualidade de vida dele hoje, né? Diferente dos animais de um tempo atrás. Então, às vezes a leishmaniose ela é diagnosticada com um achado. O animal está fazendo um check-up, né? E aí nesse check-up vem um resultado positivo. Ou então, às vezes, ele tem sintomas muito brandos, né? Às vezes uma úlcera aqui inicial de nariz, uma úlcera de lábio, né? Alguma lesãozinha de ponta de orelha. Ou então esse animal não pode ter lesão nenhuma externa e quando ele faz uma ultrassom ele tem um aumento de um baço, de um fígado, tem alteração renal e aí o veterinário se atenta na possibilidade de ser leishmaniose e solicitar os exames específicos, né? Quando nós temos que ter cuidado relacionado a esse calazar ligado ao homem? Os cuidados é mais na questão preventiva, né? Como hoje o cão ele é considerado o principal reservatório doméstico da doença, né? Porque ele tem uma alta capacidade de parasitismo cutâneo, a gente necessita colocar na cabeça dos tutores a necessidade do uso da coleira, né? Não só preventivo, como aquele animal também que tem a doença, né? De evitar que esse flebotomínio chegue até o cão e que esse flebotomínio possa ser pegar esse parasita após a sua alimentação num cão positivo e tender a levar esse parasita para um outro indivíduo. Então, a questão mais é voltada para o uso dessas coleiras, né? Pronto, ali você diagnosticou o calazar, vai usar as coleiras, mas qual é o tratamento antes, quando você está ali com o diagnóstico? Sim. O tratamento hoje, antigamente tinha essa questão da eutanásia, mas desde 2016 para cá a gente tem uma medicação que foi aprovada no Brasil, que até então tinha utilização na Europa e foi aprovada no Brasil. Ela tende a diminuir a carga parasitária, mas não leva à cura, né? Então você vai induzir uma qualidade de vida para esse animal. E tem as medicações de suporte, né, que você vai tratar esse animal de forma individualizada. Por exemplo, a leishmaniose ela afeta, como é o nome visceral, os órgãos. Então, por exemplo, um animal que está com a leishmaniose afetando o olho, você vai ter um tratamento individualizado e focar mais direcionado ao olho e à doença sistêmica. O animal que está afetando os rins, levando a uma doença renal, você vai tratar de forma mais direcionada. Aquele que está afetando a pele, você vai tratar mais direcionado à pele. Então, a doença ela pode agir de formas diferentes em cada cão. Então, você faz um tratamento individualizado. Tem as medicações sistêmicas, mas também tem aquele tratamento específico, né? Se torna um pet mais frágil. Às vezes tem cão que tem leishmaniose e tem uma imunidade muito boa, né? Porque a doença ela afeta o sistema imunológico. Sim. Então, vai depender muito da vida desse animal. Qual é a qualidade da alimentação, se ele faz controle das demais doenças. Porque como é uma doença crônica, se ele pegar uma segunda doença, ou sei lá, ele ter uma co-infecção, a tendência do sistema imune deprimir e a leishmaniose também se sobrepor junto com aquela segunda doença. Então, o ideal é prevenir tudo para que ele não tenha nenhuma outra infecção que diminua a imunidade dele. O que falar desses pets quando o assunto é procriar? Então, a gente não recomenda, porque já tem estudos que relatam a transmissão via sexual da leishmania no ato sexual e também tem relatos que falam da transmissão via placentária. Ou seja, a mãe que tem, a cadela que tem leishmaniose, ela pode transmitir para os filhotes. E o macho no ato sexual também pelo sêmen. Então, são poucos trabalhos, mas são trabalhos que relatam isso. Então, a gente quer agradecer pela sua presença, né?
Faltou alguma informação que seria interessante levar para quem está em casa ou a gente levou todas elas? Todas elas, e encolherem os seus animais. Tá certo, então. Quero agradecer pela sua presença. Qualquer dúvida, realmente tem que levar para fazer a consulta e um check-up, né? As pessoas demoram muito, às vezes, passam anos e anos com o pet em casa porque ele não apresenta nenhum tipo de doença, você imagina que ele esteja saudável. Por isso que é importante, né? Sempre fazer um check-up. Quem quer ter um pet em casa tem que pensar que tem um filho. É verdade. Não pode deixar de qualquer jeito, né? É sim. Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com a Luana, tá aí o Instagram dela na telinha, mas vamos reforçar para quem está em casa assistindo, qual é o teu Instagram? Luana Moura, _Vete. Muito obrigada, tá, Luana? Seja Obrigada, sempre viu? bem-vinda ao nosso programa.